Bom, eu vou gravando aqui uma aula prática, né, no mercado real. Hoje é sábado, eu estou aqui no mercado Forex. Mercado Forex funciona, alguns ativos, né, ficam abertos aí durante o fim de semana, principalmente as criptomoedas, tá? Com cotação em dólar. Eu estou aqui com o gráfico do Bitcoin. Não sei se dá para ver no cantinho aqui em cima. Bitcoin cotado em dólar. Esse é o gráfico de 1 minuto, que é o gráfico onde que eu abro as operações. Então vamos dar um pouco de contexto aqui para a gente poder analisar com base naquilo que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Então a gente sempre começa lá no gráfico de 15 minutos, né? A gente quer entender o que que o mercado está fazendo no longo prazo em relação ao prazo curto que a gente opera day trade. Né? Eu quero entender o seguinte: tem uma tendência de alta, tem uma tendência de baixa, né? E onde que o mercado está. Então eu vejo que aqui ainda é uma tendência de alta. Por que que eu não posso falar que é uma tendência de baixa? Porque eu não tenho topos e fundos mais baixos, né? Talvez se eu considerar só até aqui, né, ignorasse esse restante, aí sim alguém poderia questionar que o mercado está tentando, né, virar a tendência, né? Mas ó, percebe que acabou de fazer uma máxima maior ali. Então eu tenho um mercado em tendência de alta. E o que que ele está fazendo aqui? Ele está corrigindo abaixo da média aqui. Não dá para falar que já é uma tendência de baixa, mas também não posso negar o fato de que a gente está caindo aqui no gráfico de 15 minutos. Pode ser que esteja caindo, né? Para testar aqui, ó, uma linha de tendência de alta, até deixar isso aqui já destacado, uma cor qualquer aqui. Pode ser que esteja caindo aqui para testar essa linha que acaba servindo como um suporte, né? Enfim, pode ser que seja um rompimento, ó, rompeu esse canal, agora está corrigindo para talvez ganhar mais força e continuar subindo. Enfim, né, a gente tem que entender a região que a gente está aqui no gráfico para a gente poder analisar melhor. Percebe que essa área aqui, olha só, era uma área de resistência, tá vendo? O mercado tocou quantas vezes aqui, não passou? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A sétima vez aqui rompeu, foi longe e agora está revisitando, né? Então essa área aqui pode ser uma área de suporte, tá? Então, a princípio, a gente está meio que olhando para comprar esse mercado aqui, né? Lógico que a gente vai abrir a operação lá no gráfico de 1 minuto, então a gente precisa de ir lá também para ver o contexto lá. O que que eu quero observar aqui? Uma região de resistência aqui em cima, vou deixar uma linha vermelha aqui, né? Tem essa região de máximas e tem essa máximazinha maior aqui em cima. Se a gente pegar uma venda lá, esses pontos, uma compra, esses pontos aqui são importantes como possíveis alvos aí, tá bom? Então, ok, vamos lá no 1 minuto para a gente olhar. Então, no 1 minuto eu nem preciso voltar tanto lá atrás, né? Eu quero ver o mais recente aqui, o que que o mercado está fazendo. Ó. Percebe que é uma tendência forte de queda, né? Lá no 15 minutos a gente está vendo como uma correção, mas aqui no 1 minuto é uma tendência de baixa. Então, já sei que de cara, se eu estou olhando para comprar, eu preciso de um setup, né? Um daqueles setups lá de reversão que a gente já analisou, ou do contrário, eu vou operar vendido, né? E como que eu opero vendido? Continuação de tendência. Aí tem falha de pivô, né? Tem a correção profunda, tem o teste de linha de tendência, né? Que a gente vê lá a confirmação de força dos compradores, enfim, conforme você já viu nas aulas anteriores. Então aqui eu quero observar algumas coisas, ó. Eu vejo que tem um canal aqui, o mercado está sendo controlado, digamos, por esse canal, olha só. Ele toca aqui, cai, faz mínima, toca aqui, cai, faz mínima, e está negociando ali próximo de novo, tá? Inclusive, ó, já estou vendo força aqui dos vendedores nessas 3 barras, o mercado está tentando uma vez mais voltar ali em cima. Então eu sei que para me comprar, né, ó, estou no suporte, tô vendo que tem um outro fundo aqui, ó, swing anterior, né? A gente sempre chama de swing, né, um fundo ou um topo anterior, né? Para não ficar falando topo ou falando fundo, a gente fala um swing anterior, tá? É onde que o mercado movimentou, né? Mudou de lado, mudou de direção aqui num passado recente, ó. Né? Ainda não chegou exatamente lá e a gente poderia marcar todos esses outros aqui como possíveis alvos se a gente continuar caindo, tá? Eu não sei o que vai rolar. Eu sei que
tem uma linha de tendência de alta aqui, que a gente já viu lá nos 15 minutos, e o mercado está testando ela, pode ser um suporte, né, para o mercado virar a tendência. Só que para me operar uma virada de tendência, eu tenho que ter critério, né? Lembra lá dos setups pivô de alta. Logo aqui atrás, olha, já tem um setup de venda, tá vendo? Uma falha de pivô. Fez um pivô de fato, mas muito próximo de um topo anterior, em cima dessa linha de tendência. E quem estava esperto vendeu essa barra aqui ou essas barras aqui para pegar uma saída até aqui no fundo, tá? Então não sei se agora o mercado vai conseguir fazer um bom pivô aqui para virar a tendência. Eu não sei. Eu sei que tá um pouco embaçado, né? Porque ainda assim que eles consigam romper esse possível pivô aqui, a gente está próximo ó, de algumas coisas atrás aqui, tá vendo? Tem uns outros topos aqui que são possíveis alvos também de correção, tá? Então, ó, ver o que vai rolar, tá? Por enquanto, a gente, pelo 15 minutos, a gente vê que estamos perto de uma área de suporte, sim. Mais um minuto é uma tendência de baixa. Então, a tendência é o fluxo do mercado e a gente sempre opera a favor do fluxo. A princípio, né, pela análise do 1 minuto, a gente ainda quer operar vendido. Tá? Vamos ver se a gente tem confirmação de força aqui dos vendedores para a gente abrir um trade de venda aqui. Tá? Vou colocar uma ordem aqui. Se fechar uma barra forte aqui, eu vou arrastar para lá para a gente entrar vendido. Não faz o menor sentido eu comprar aqui, porque eu estou relativamente alto, né? Vou colocar uma ordem de compra aqui, abaixo dessa barra forte, é o segundo sinal aqui, perto da média móvel, né? Eu imaginei que o mercado tentaria subir até aqui em cima, mas eu estou vendo uma certa dificuldade. Se fizer a mínima nessa barra aqui, eu quero entrar vendido. E onde que eu vou tentar sair dessa venda? Onde que eu vou tentar realizar lucro? Lá embaixo, tá? A gente sempre lembra daquele conceito lá da primeira aula, né? Que se uma tendência ela não está claramente virando, ela acabou acionando com um pouco de spread, né? Fim de semana o mercado ele é um pouco mais volátil, tá? Então acaba que a gente tenta entrar aí com uma ordem limitada e o mercado acaba dando um pouco mais de spread, tá? Ó, vou fazer um trade 1 para 1 aqui. É porque 1 para 1 eu ainda entendo que essa área aqui é uma possível área de suporte, então não quero acreditar que a gente vai fazer uma mínima lá embaixo. Então vou buscar 1 para 1, colocar o stop acima desse topo aqui anterior. Estou arriscando aqui 80 centavos de dólar. Eu estou com um micro contrato aqui só, bem demonstrativo. E eu vou buscar aqui os mesmos 80 centavos de dólar aqui de retorno, tá? Estou fazendo um trade de scalp aqui. Não tem tanta gente operando assim no fim de semana, então por isso que o mercado fica mais volátil, tá? Por que isso? Porque pouca gente, às vezes entrando com volumes grandes, consegue movimentar mais o gráfico, né? Então por isso que às vezes a gente põe uma ordem e acaba dando spread, tá? Aliás, se eu olhar aqui a diferença entre bid e ask, eu consigo ver ó, o tamanho do spread que naturalmente dá. Mas às vezes tem um spread também de execução, né? Como a gente viu aqui, executou um pouco abaixo do preço que eu queria. Mas, enfim, faz parte. Então a gente viu que a barra que acionou o trade foi uma barra forte e teve a próxima barra com uma barra também forte, né? Então uma boa confirmação aqui de que a gente entrou bem, né? Já teve uma boa continuidade. Se eu tivesse com mais contratos, eu poderia tentar buscar, né, esses alvos aqui que eu marquei de branco, tá? Mas olhando pelo 15 minutos, eu não acho que é o cenário perfeito para alongar demais o trade aqui. Deixa eu abrir um novo gráfico aqui, para
só para mim não perder essa tela aqui. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Colocar no 15 minutos aqui, até tirar essas ordens aqui. Lá pelo 15 minutos, eu estou vendo que está caindo, mas não é uma tendência de baixa, tá? Então o mercado pode ser que ache fundo aqui e faça uma correção aqui ainda antes de definitivamente acabar virando a tendência, tá? Então por isso que nessas regiões aqui embaixo eu não quero ficar muito tempo posicionado, até porque eu estou vendo um possível suporte aqui, tá vendo? Então não quero ficar tempo demais nessa operação aqui não, nessa região aqui não. Se não fosse o spread, talvez a gente já tinha alcançado o alvo. Já tinha, tá vendo? Coloquei um pouco mais abaixo para compensar essa diferença que deu do spread aqui, mas eu acredito que a gente não vai ter dificuldade para chegar lá, não. Então, recapitulando, né? A gente está numa tendência de baixa, tem um baita de um canal aqui para baixo, e a gente está simplesmente operando a favor do fluxo de mercado, tá? O mercado tocou lá no alvo, só que não executou. Por quê? Por conta do spread, tá vendo? O mercado, a linha vermelha aqui é que tem que tocar na minha ordem de saída para eu conseguir sair, tá? A linha vermelha é o preço onde tem a melhor oferta de compra e a linha de venda de baixo onde tem a melhor oferta de venda, tá? Então, por isso que tem que descer um pouco mais abaixo aqui da minha ordem de saída para poder executar, né? O spread, a gente passa por isso, né? Às vezes toca lá no preço, mas não necessariamente executa por causa do spread, tá? O spread é o lucro da corretora, né? Ela vai comprar de você num preço de mercado, mas para te vender, ela é, vai te cobrar um spread, uma diferença para ela ter um lucro, tá? Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Se esse impulso aqui para cima tivesse rompido esse canal, talvez eu poderia até pensar em comprar por aqui, tá? Mas não foi o caso, né? A gente viu
a gente não viu força o bastante aqui dos compradores para a gente acreditar numa compra contra essa tendência, né? Talvez com aquele setup de impulso e falha, lembra? O impulso ele teria que romper o canal, né? Para me confiar que ele adicionou uma força inicial para a gente poder entrar depois comprando naquele setup de reversão. Vamos ver se agora vai pegar a nossa saída aqui. Precisa ter paciência, né? Esperar fim de semana é isso. O mercado fica alguns segundos ali com a barra estática, às vezes não tem negociação, às vezes dá até a impressão que o gráfico está travado, mas não está não, tá? É porque demora para ter negócios, né? São poucos traders operando, de fato. Embora agora parece que realmente deu uma travada aqui, né? Isso acontece, tá? Algumas vezes no dia aí, no fim de semana, de vez em quando acontece isso, tá? De dar uma pausa, né? Eu não sei se é algum tipo de circuit breaker, alguma coisa que acontece na regulação do mercado, mas costuma, especialmente no, no Bitcoin, fim de semana, costuma que em determinados momentos dar uma pausa no mercado. Não sei se isso já é programado, não sei, tá? Realmente eu não sei. Mas vamos deixar aí correndo e qualquer coisa você acelera o vídeo aí. Mas enfim, o principal aqui é a gente entender a aplicação dos setups, né? O setup não é uma fórmula mágica, não é um segredo não revelado, tá? Não é algo mirabolante que eu descobri e que ninguém sabe, não. O setup é simplesmente uma coisa que vai guiar a sua tomada de decisão, tá? Você tem que ter uma forma de avaliar o que você faz, tá? Senão você vai ser reativo no mercado, né? Até mesmo com o setup, às vezes a pessoa costuma ser reativa. E isso vai muito do caráter da pessoa, da personalidade, da urgência, né? Do que a pessoa de fato está buscando isso aqui, da ansiedade. Porque se você entender que o setup é uma fórmula mágica para tudo dar certo, você vai se frustrar muitas vezes, tá? E você vai ficar sempre buscando é, soluções que você nunca vai encontrar, porque a solução às vezes está em você, na forma como você olha para o mercado, tá? Se você olha isso aqui como algo que vai transformar a sua vida, provavelmente você vai se frustrar, tá? Porque não é bem assim. Isso aqui é um meio para você obter um extra, e se você tiver muita disciplina e juízo e cabeça no lugar, aí sim você acaba conseguindo. Mas se não, se você acha que isso aqui é a saída para todos os seus problemas, se você acha que isso aqui é a solução para sua falta de dinheiro, para sua autoestima, então aí você realmente vai se frustrar. Então o setup, eu quero que você entenda que é uma forma como eu simplifiquei para tomar decisão. Eu estudei muita coisa muito complexa, como o método do Allbrooks, extremamente complexo, para mim não faz o menor sentido. E aí eu condensei com alguns setups que você já aprendeu aqui, para que ficasse mais prático, né? Para que eu conseguisse mensurar mesmo se eu tenho ou não uma oportunidade. E aí, se eu tenho, eu entro, se eu não tenho, eu não entro. E tento tornar as coisas muito mais simples aqui para poder tomar uma decisão, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui, quando o mercado voltar, eu continuo a gravação, só para não, eu não sei quanto tempo vai ficar travado aqui, e aí só para a gente finalizar mesmo. Bom, acabou de voltar aqui, vou tomar a gravação. Vamos ver se agora nessa barra a gente vai conseguir sair. Então aqui entrei com um micro contrato, um trade bastante
demonstrativo, tá dando aqui, né, se funcionar 80 centavos de dólar de lucro. E eu falo que tudo é uma questão de você adquirir a habilidade de executar o setup que você está aprendendo, né, com disciplina e de forma que você depois consiga mensurar, né? Então, eu fiz tantos trades com o setup X, fiz tantos com o setup Y, né? E estou tendo mais êxito com esse ou com aquele. E uma vez que você tem uma certa estabilidade na execução, porque muita gente aprende, tem a estrutura operacional, tem o setup, mas ele não consegue ter paciência para executar. Isso já aconteceu muito comigo, tá? Fiquei anos preso nisso aí, foi muito dinheiro embora. Mas uma vez que você tem a habilidade de executar conforme tem que ser, o que te resta é aumentar a quantidade de contratos, né? Não é a questão de você vender aqui e sair lá no último alvo que tiver, tá? Não é assim que ganha dinheiro. O que ganha dinheiro é você tendo uma constância, né, na obtenção de um lucro X e daí você começa a aumentar, porque se eu estou ganhando aqui 80 centavos com um micro contrato, né, com 10 eu estaria ganhando 8 dólares, tá? É assim que funciona. Com 10 seria 8 dólares. Então, 0,10 na verdade, né? Que eu tô com aqui, ó, 0,01. Então, se eu tivesse com 0,10, o que é 10 vezes mais, de 80 centavos, daria 8 dólares, tá bom? Com essa mesma distância, né? Essa mesma análise aqui. Então, é isso que a gente precisa, né? Tirar essa ilusão de que o mercado tem que correr muito e você tem que correr junto com ele. Agora sim executou. Executou porque foi um pouco abaixo aqui da ordem. É, e aí sim o spread tocou lá e foi executado. Então a gente entrou aqui, né? Entrou um pouquinho atrasado, que era mesmo mais em cima aqui, mas o conceito é o mesmo, a análise de setup é a mesma. Eu espero que você tenha entendido aqui a forma como a gente aplicou. A gente olhou no 15 minutos, viu que ainda que não podemos chamar de tendência de baixa, o mercado está caindo, né? Pode ser que está indo para um suporte, ou pode ser que não, seja uma correção aqui que vai durar, sei lá, 20, 30, 40 barras. Nunca se sabe, né? E o fato que eu entrei que saí rápido é justamente porque a gente está numa área aqui que pode ser uma área de suporte, tá? Pode ser que o mercado vá tentar reverter isso aqui e já é uma tendência que está bem antiga na minha visão, tá? Então, a tendência, quanto mais dura uma tendência, maior a chance dela começar a ter aquelas correções maiores, começar a ficar lateral, tá? Então, é por isso que eu saio mais rápido aqui desse trecho, beleza? Vou acompanhar aqui, se acaso a gente ver a tendência revertendo um novo setup aqui, a gente, a gente entra de novo e eu volto a gravar, tá bom? Espero que você tenha gostado, valeu e até mais.